Quando eu manifestei o mundo ali. Em caso de encaminhamento de votação, bancada, esse tipo de projeto não tem, tá? Não tem encaminhamento de votação. Não. Não tem encaminhamento de votação. Quer 5 minutos na manifestação do voto? Pode. Fechou. Vai encaminhamento. Solicito a atenção dos senhores vereadores. Fechou, Carol? Solicito a atenção dos senhores vereadores e do público presente, da imprensa, dos internautas, porque nós estamos iniciando neste momento a 9ª sessão legislativa extraordinária de 2017, convocada na sessão ordinária deste dia 11 de dezembro. Iniciando a ordem do dia da presente sessão extraordinária, coloco em deliberação para que o projeto constante da presente convocação seja deliberado em regime de urgência e dispensados pareceres das comissões permanentes. Então eu solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Assim será feito, senhor presidente. Vereador Carlos Zamparetti. Presente. Vereador Carlos Alexandre das Neves, presente. Vereador Dalton Luiz Marcon. Vereador Dorli Fernandes Rufino. Presente. Vereador Douglas Martins Antunes. Presente. Vereador Evaldo Gonçalves de Campos. Presente. Vereador Felipe Luiz Colasso. Presente. Vereador Gelson José Bento. Presente. Vereador Gilmar Negro Machado. Presente. Vereador Gilson Paes Vieira. Presente. Vereador Jairo dos Passos Cascais. Presente. Vereador Lucas de Souza Esmeraldino. Presente. Vereador Luiz Gonzaga dos Reis. Presente. Vereador Marconi Joaquim de Oliveira. Vereador Maurício da Silva. Presente. Vereador Moisés Nunes. Presente. Vereador Paulo Henrique Lúcio. Presente. Acoro, senhor presidente. Há quórum regimental e eu coloco então... Senhor presidente, registrar a minha presença. Registrada a presença do vereador Dalton Marcon. Do vereador Marconi também está sendo registrada a presença. Presente. Registradas presenças e como há quórum regimental para deliberação da matéria, eu coloco em discussão a proposição de que a presente convocação seja deliberada em regime de urgência e dispensada dos pareceres das comissões permanentes. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes como estão, os contrários que se manifestem. Fica aprovada essa proposição. Solicito então ao senhor secretário faça a leitura do único projeto constante na ordem do dia da presente sessão extraordinária. Senhor presidente, esse projeto ele trata da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Esse projeto está desde novembro na casa, tramitou pelas comissões, foi remetido a todos os vereadores através de e-mail. O projeto parece-me que tem 2 emendas sobre a mesa também, então eu proponho que seja lido a emenda e a justificativa e a emenda. Repete, por favor, vereador. Que fosse lido somente a emenda, as 2 emendas, As duas emendas, tá? a emenda do projeto com a justificativa. Então, a proposição do vereador Jairo Cascais é que seja feita a leitura da emenda, das 2 emendas, que aqui estão previstas, que o projeto seja feita a leitura somente da emenda e a justificativa do projeto por parte do Poder Executivo. Coloque em discussão a proposição do vereador Jairo. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, fica aprovada a tal proposição. Então, eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda
do projeto de lei ordinária número 248/2017, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Tubarão para o exercício 2018 e da outras providências. Projeto de lei número 248/2017, 0145, de 30 de outubro de 2017. Estima a receita e fixa a despesa do município de Tubarão para o exercício de 2018 e da outras providências. Essa é a emenda. Então, antes de discutir o projeto, solicito ao seu secretário que faça a leitura das duas emendas. Desculpa, antes fazer a leitura da justificativa, tá certo? Justificativa ao projeto de lei 0145/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento em anexo o projeto de lei número 0145/2017, que trata do orçamento consolidado do município. Integra a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, a Fundação Municipal de Esporte, a Fundação Municipal de Meio Ambiente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Agência Reguladora de Saneamento e o Poder Legislativo Municipal para o exercício financeiro de 2018. Os recursos destinados a cada ação foram extraídos das metas fiscais, das metas físicas e fiscais constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018, bem como do Plano Plurianual 2018-2021. Ambos resultantes das prioridades aprovadas nas audiências públicas e demais resultados do planejamento governamental. A lei orçamentária está estruturada conforme o regulamento estabelecido pela Lei Federal número 4320 de 64. Portanto, as metas financeiras englobam as previsões do Poder Legislativo, do Poder Executivo e seus fundos, agência reguladora e fundações municipais, estando em conformidade com a atual estrutura organizacional da administração municipal. Dentro dos limites da capacidade financeira do município e atendido os dispositivos constitucionais que determinam a vinculação de recursos em áreas específicas, a exemplo da educação e da saúde, a proposta orçamentária para 2018 na ordem de R$ 291.500.000 possibilitará a manutenção do crescimento econômico do município, o incentivo na geração de emprego e renda e a contínua melhoria na qualidade de vida dos cidadãos tubaranenses. Certo de vossa costumeira cooperação, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessário. Bem assinado pelo prefeito e o secretário de gestão, na data de dia 30 de outubro de 2017. Registro e publique. Essa é a justificativa. Então solicito ao seu secretário que faça a leitura das emendas que foram solicitadas. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 248/2017. Fica modificado o artigo 12 do projeto de lei conforme segue. Artigo 12. Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, observada a origem e a destinação dos recursos. Sala Sessões, em 8 de novembro de 2017, vem assinado pelo vereador José Luiz Tancredo e pelo vereador Douglas Martins Antunes.
Não, vamos discutir. Senhor presidente, uma questão de ordem. Só queria que o presidente registrasse aí a presença do Gilson ali Do Gilson. tratamentos de madeira ali do Duron. Do Duron. Está também aí na plateia junto conosco aí. Prestigiando. Lá da grande cidade de 13 de maio. Exatamente. Melhor ainda porque é Fluminense. Coloco. É a outra. Aqui, não, vamos discutir essa mulher, né? Coloco. Presidente, eu vou propor as duas para que se discuta e vote as duas emendas. Emenda. Tá, então coloco em deliberação desse plenário para que as emendas sejam discutidas e votadas em bloco. Os vereadores favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado. Então, pelo voto favorável de todos os vereadores. Então, peço que o senhor secretário também faça a leitura da outra emenda. Emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 248/2017. Modifique-se o caput do artigo 13 do projeto de lei, conforme segue. Artigo 13. O Executivo está autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal número 4320 de 64, combinado com o artigo 43 da mesma lei, por ato próprio, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fonte de recursos. Sala de sessões em 8 de novembro de 2017, vem assinado pelos proponentes José Luiz Tancredo e vereador Douglas Martins Antunes. Coloco então em discussão a emenda modificativa número 1 e a emenda modificativa número 2, já que o plenário deliberou que as duas vão ser discutidas e votadas em bloco. Me inscrevo, senhor presidente. Palavra vereador Douglas para discutir as emendas. A discussão de emenda é 10 minutos, né? Acho que são 10, né? 10 porque o outro é 15, né? O outro é 20, né? A discussão do projeto é 20, né? Pois é, se o cara ficar 10 minutos aqui, o cara... Por isso mesmo, eu já volto bem na boca. É para baixar a pressão. Senhor presidente, senhores vereadores, a emenda que eu e o vereador José Luiz Tancredo propomos é uma emenda que o próprio vice-prefeito, quando era vereador nesta casa, defendia. As questões das suplementações passar pelo plenário desta casa foi projeto e defesa do nosso atual vice-prefeito, se eu não estou equivocado. Até para que o prefeito anterior, né, teve toda a sua gestão que se submeter ao plenário. Estou enganado, vereador Paulão? Não estou, né? Então, isso era uma defesa, uma bandeira do vice-prefeito nesta casa. Agora, estranhamente, o governo manda a sua lei orçamentária e quer autorização para remanejar sem conversar com esta casa. Percebe-se neste governo 2 pesos e 2 medidas. Dependendo do governo se vai para cá, dependendo do governo se vai para lá. Se facilita ou se dificulta. Está visível o posicionamento. Então eu vejo com muita estranheza vir num projeto a autorização para que o governo remaneje aí o seu orçamento como bem entenda. E outra preocupação, foi aprovado aqui nesta casa, né, porque quem tem a maioria vence, foi aprovado nesta casa a autorização para o aumento do IPTU. Isso vai aumentar onde? A receita. Esse orçamento que vai ser votado e aprovado hoje já não será mais o mesmo em 2018. Terá acréscimo. E se for aprovado o projeto como está hoje, o governo ganha no dia 11 de dezembro, ironicamente, no dia 11 de dezembro, ganha um cheque em branco para movimentar esses recursos como ele bem entender. Porque não precisará mais passar pela autorização desta casa. Então, senhores vereadores, eu peço aqui, faço um apelo,
que eu estou pedindo que essa autorização, juntamente com o vereador José Luiz Tancredo na emenda, seja que ele possa movimentar até 20%. Até 20%. Está de bom tamanho, sem ter que passar pela casa. E quando for algo acima de 20% do projeto originário, e dependendo do destinatário, que venha para a nossa discussão. Estou aqui defendendo a bandeira que o nosso vice-prefeito defende. Pelo menos era isso, a não ser que ele mudou quando virou secretário de gestão. Mas isso foi o que ele defendeu nesta casa. E eu quero, neste momento, com esta emenda, juntamente com o vereador José Tancredo, representar o vice-prefeito. A bandeira que ele levantou, eu levanto hoje. Que o plenário, que esta Câmara seja valorizada. Que acima de 20%, as movimentações continuem sendo submetidas a esta casa. É valorizar o legislativo. Então estou agora, olha que momento oportuno, às 11 horas, dia 11 às 11 horas, estou aqui defendendo os interesses da época de representação de bandeira do vice-prefeito, que defendia que qualquer remanejamento financeiro, os vereadores que estão da antiga legislatura sabem, teriam que passar por esta casa. Volto a dizer, vereador Paulão, que aqui representa o governo anterior, 2 pesos e 2 medidas. Eu acredito que, a hora que o vice-prefeito souber que eu vim defender uma bandeira que ele levantou, ele vai ficar contente lá no Executivo. Ficar muito contente, que eu estou dando continuidade à sua bandeira. Agora, se for aprovado, eu sou um que vou fazer um requerimento pedindo que o vice-prefeito se expresse o seu posicionamento. Se ele mudou da outra gestão para essa, se ele está entendendo diferente como secretário de gestão. Então não estou propondo, juntamente com o vereador José Luiz Tancredo, nenhuma emenda abusiva que vai alterar qualquer situação do projeto do orçamento. A emenda que nós estamos propondo é unicamente que o teto, o limite, para que o Executivo mexa sem passar pela casa, seja o teto de 20%. É prudente. Possa ser que, se for autorizado hoje, ano que vem não tenha mais chamado de reunião de segunda-feira, hein? Porque aí não precisa mais de voto para muita coisa. Olhem bem, pode acontecer que muitas coisas aí não precisa mais de nós aqui ano que vem. E aí o Executivo vai tocando. Então não vejo nada abusivo, e se nós aprovarmos essa emenda, a gente marca um golaço do Legislativo e continua honrando aquilo que o vice-prefeito, aquela bandeira levantada pelo vice-prefeito, que eu vou lembrar aqui constantemente durante o ano de 2018, né, levantada pelo vice-prefeito, nós estaremos aqui honrando aquela luta dele. Eu acredito que o PSD dessa vez vota até junto com a gente, porque não vão deixar o seu vice-prefeito em maus lençóis, visto que ele foi um defensor de que tudo passasse por esta casa. Eu acredito que o PSD continua representando nessa casa também a bandeira levantada pelo vice-prefeito, que é do PSD na época. Está ali nas atas da casa, enfim, secretário de gestão passou por ele. Acredito que a gente tem que continuar essa bandeira aí e valorizar este plenário, valorizar os 17 vereadores. Se for aprovado, a emenda for rejeitada, é um baita cheque em branco. E aí muitos vereadores que são convidados lá para conversar, ser feito pedido de apoio, pode não ser mais chamado. Eu vou vir aqui e vou lembrá-los dos senhores. Muitos que segunda-feira vão lá tomar aquele cafezinho gostoso, poderão não ser mais convidados. Avaliem bem o voto dos senhores. Faço um apelo, eu peço voto a esta emenda, para que a gente continue acima de 20% no orçamento, honrando o que o vice-prefeito conseguiu, aprovou com a maioria desta casa, que a gente continue também nessa legislatura. Aqui eu defendo hoje eu não defendo a bandeira da oposição, eu defendo a bandeira do vice-prefeito Caio Torcaschi, que fez esse projeto ser dessa forma, tem que ser submetido ao plenário. Hoje eu represento vice-prefeito Caio Torcaschi, membro do PSD. Em discussão. Vou discutir sim, senhor presidente. Palavra vereador Maurício da Silva.
Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham presencialmente e também aqueles que nos acompanham via internet. Eu quero lembrar a todos que, para a elaboração desse orçamento, houveram as audiências públicas. Eu participei de todas as audiências, vi parte dos senhores e das senhoras lá também, e também vi representação dos diversos segmentos da sociedade na elaboração. Eu quero fazer um esclarecimento, até para que as pessoas saibam do que nós estamos falando. Então, quando nós falamos do orçamento, nós estamos falando de, principalmente, duas ações. A primeira é de fixar despesas para o ano que vem, e a outra é estimar receita. É isso que eu quero deixar bem claro, senhor presidente, senhores vereadores. O orçamento é estimativa de receita. Não tem como fixar a receita, até porque o governo municipal e todos os governos municipais, eles têm que ser eternos pedintes. Eles têm que estar pedindo sempre, tem que estar pedindo emenda para deputado estadual, que agora vai ter emenda estadual também, tem que pedir emenda para deputado federal, tem que pedir dinheiro para o governo estadual, tem que pedir dinheiro para o governo federal, então vai estar sempre pedindo. E não é justo que se tenha dinheiro e não tenha orçamento. Então, as receitas, elas não são fixadas, as receitas, elas são estimativas. E elas são estimativas justamente porque pode-se sim buscar mais recursos do que aqueles que se tem. Por essa razão, senhor presidente e senhores vereadores, estas emendas apresentadas, elas desfiguram a configuração original do projeto. Por essa razão, eu quero pedir aos senhores que votem contra sim, que votem contra a emenda, porque, veja bem, vereador Gelson Bento, e vou lhe conceder uma parte sim, com aquela alegria que sempre lhe concedi, mas antes eu quero dizer que o município que iniciou, presidente Luciano, lá em janeiro, com uma dívida de 237 milhões, um orçamento de apenas 209 milhões, que o prefeito e o vice têm que andar em ritmo de Fórmula 1 para poder fazer o município funcionar, não tem por que nós criar engessamento aqui nessa Câmara. Não tem por que nós criarmos engessamento aqui nessa casa. Todas as entrevistas que eu tenho dado, eu tenho dito o seguinte: esclarecidas as questões legais, esclarecidos os óbices legais, vamos votar e vamos oportunizar que o Poder Executivo caminhe. E caminhe o mais rápido possível, porque é disso que nós estamos precisando. Então, por essa razão, senhor presidente, por essa razão, senhores vereadores, eu peço que votem contra estas emendas, porque elas vão contra ao ritmo rápido que o Poder Executivo imprime, e imprime porque o município precisa, imprime porque os tubaronenses precisam, e como disse, não tem que sermos nós, um outro poder, que de acordo com a Constituição, ele precisa ser independente e mais harmônico, então não vamos ser nós a engessar o município, a criar dificuldades para que o Poder Executivo possa continuar com a sua velocidade, utilizando da sua habilidade para trazer recursos para a nossa cidade. Eu lhe concedo a parte, vereador Gelson Bento. Muito obrigado, vereador Maurício. Só para contribuir também, estou de pleno acordo nesse encaminhamento, tanto que vejo que o Executivo já tenha o nome Executivo para executar. Nós meramente somos os legisladores que vamos fiscalizar onde está sendo empregado, que assim o Executivo aplica. E dessa forma nós temos que dar o aval e dar a liberdade para o Poder Executivo executar o que nós todos aqui nessa casa queremos. É uma cidade diferente, uma cidade melhor para se viver. E eu tenho certeza que o prefeito, o seu vice Caio Torskaski e toda a sua equipe não farão e não vão deixar a desejar para o tubaronense. Então, para isso, eu peço o encaminhamento do Partido Progressista que vote contra essas emendas. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, vereador, pelo seu aparte, que enriqueceu e valorizou o raciocínio que eu vinha desenvolvendo com relação a esta temática.
e reforço o pedido para que votemos contra a emenda, porque, como disse, ela não só desfigura o projeto, como ela procura engessar, mais do que engessar, imprimir uma marcha ré ao Poder Executivo. E nós não temos o direito de estar criando dificuldades para os tubaronenses. Como disse o vereador Xandão, esclarecidas as questões legais, vamos oportunizar que o Poder Executivo cumpra a sua parte e, se puder, aumente mais a velocidade ainda. As emendas continuam em discussão. Vereador Paulão. Não, me cabe fazer só uma pergunta, então. Quando vigorava essa lei, o pessoal era favorável ao travamento da cidade, então? Não, eu ouvi agora, assim, eu ouvi dizer que nós temos que, não aprovando a emenda, a gente vai colaborar com o andamento da cidade. Então, quando se aprovou isso na Aerolab, era para travar a cidade? Eu quero entender isso. Porque não vou usar do passado para travar esse governo ou outro governo que vier. Mas, então, fica claro na fala de quem me antecede aqui, que, então, foi de fato para travar a Aerolab. Isso é triste. O Olavo deve estar me ouvindo. É lamentável. Vou votar contra a emenda do vereador Douglas. Vou. Até para provar que, basicamente, a gente não tem rancor, no sentido de estar aqui e estar travando a cidade. Mas que fique. Né? Acho que essa fala, ela remete a essa ideia de a gente vota porque tem que travar mesmo. Então, é lamentável isso. É lamentável. Palavra, vereador Jairo. Senhor presidente, eu vou usar rapidamente este espaço para discutir a emenda e o projeto em cima da fala dos que me antecederam, para dizer que, mesmo que nós tenhamos votado o orçamento na época, a gente está falando em época, 5 anos atrás, com a prerrogativa de que as suplementações teriam que passar por essa casa, mas nem por isso, em momento algum eu não me lembro de nenhuma suplementação no governo do Olavo. Não lembro de nenhuma suplementação no governo do Olavo, que nós sendo 14 oposição, que ao contrário de hoje, a situação tinha 3 vereadores, nós tínhamos 14 de oposição, mas mesmo assim, praticamente todas, eu não me lembro de nenhuma, não sei se o Chumbinho ou quem estava aqui, né, se nós rodamos alguma. Muitas vezes nós se reuníamos lá na sala da presidência para fazer o encaminhamento de todas as suplementações. E daí eu volto àquela tese. Não muda de ideia quem ideia não tem. E penso que aquele modelo não é mais justificável no dia de hoje. Nós ficarmos muitas vezes até meia-noite, 1h, discutindo suplementação de 30 mil, de 40 mil, quando nós estamos autorizando e mexer nas suplementações dentro da própria rubrica, dentro das próprias secretarias. Então, o modelo da época, do modelo do que a gente tinha no governo passado, ele não foi o ideal. Mas por que não foi o ideal? Porque mesmo que tivesse aqueles apontamentos, mesmo assim nós votávamos todos os projetos de suplementação. Em momento algum foi rodado projeto de suplementação em governo que eu tenha lembrado, não só do Olavo, mas também do Carlos Stipe, do Manuel, do PP Colasso.
Tem... Na verdade, novo vereador, como eu já disse aqui em outras oportunidades, projetos não é que fossem rodados aqui, mas era complicado passar. Muitas vezes você tinha que convencer. Passaram. O que eu me refiro hoje é o teor da fala, que é talvez descabida. Acho que a emenda, se você tiver que... Mas dizer que essa emenda, hoje aprovada, trava e no passado não travava. Então isso Eu falei isso, presidente. Mas a minha fala foi nesse sentido, porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Mas a gente atira no próprio pé, só nesse sentido. Então a gente tem que tomar cuidado. Que nós aqui acho que trabalhamos no coletivo, por isso que eu voto contrário à emenda. Por entender que é preciso destravar a cidade. Agora, Mas nem no passado foi travado, não. Fica nítido. Não foi travado. Pela fala feita aqui. Estão sendo injusto, você como do governo passado, como líder do governo passado, está sendo injusto, inclusive com os vereadores. O que eu coloquei aqui, nobre vereador, que a fala dita aqui, assim, não, agora a emenda não vale porque trava. Eu não disse nenhuma inverdade. Em nenhum momento eu disse que nós éramos travados, que era com maior dificuldade. E quando foi colocado, direcionado, que tudo devia passar por aqui, era uma forma de você dificultar. Isso está nítido. Mas é o que você pensa, mas não é? Não, é o que eu penso. Você tem o direito de pensar. É o direito que eu tenho de falar. É o direito de falar, mas não é essa a verdade, não é isso o meu sentimento. A verdade é uma questão de posição. E não é esse o sentimento da maioria dos vereadores. Não, claro. Até porque... É como tu dizes, a maioria. A maioria vence. Eu sou minoria. Perfeito, perfeito. Então eu quero aqui deixar esse encaminhamento da minha tranquilidade em votar no projeto da forma como está, porque nós vamos dar agilidade, nós vamos facilitar, inclusive para essa casa, que nós estamos fazendo uma sessão só durante a semana, e vamos poder estar discutindo, aí sim, projetos importantes para a nossa cidade. Continua a discussão às emendas. Encerrada a discussão. 12. Foi mais de 12? Terminou em 12? Em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Solicitaria que a votação da emenda fosse nominal. Se o plenário assim deliberar. As emendas. Até que estou aqui. A emenda pode ser... Então coloca a proposição do vereador Douglas para que o voto seja feito de forma nominal. Dos vereadores favoráveis à permanência da comissão, os contrários se manifestem, fica aprovado pelo voto favorável de todos os vereadores. Solicito ao seu secretário que faça a colheita do voto para as emendas modificativas número 1, emenda modificativa número 2. Vamos lá. Senhor presidente, eu só gostaria que o secretário esclarecesse que nós pedimos para votar contra, para votar não o projeto. Ok. O projeto não, desculpa, as emendas. As emendas. Estamos votando as emendas. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 248 e a emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 248/2017. Senhor secretário, faça a colheita do voto. Então, quem votar sim está rejeitando a emenda. É isso, vereador Maurício? Não. É quem é contra a emenda vai votar não. Quem é favorável à emenda é que vai votar sim. Então, não. Rejeita a emenda. Sim. Ok. Então, como vota o vereador Carlos da Parede? Olha, pela primeira vez o vereador Douglas quase fez eu mudar de opinião. Até pelo Caio, nosso vice-prefeito do PSD. Mas como foi o Dionísio, então eu sou contra a emenda. Carlos Alexandre? Eu voto não. Vereador Dalton Luiz Marcon? Não. Vereador Dorli Fernandes Rufino? Eu voto não. Vereador Douglas Martins Antunes? Justificativa do voto, senhor presidente. Pode justificar o voto? Pode, né? Quanto minuto mesmo tempo? Primeiro, registrar, vereador Paulão, que o senhor não é a minoria aqui, não. Não é a minoria.
Esse governo é o governo de 45%. A minoria aqui representa 55% da população. Então o senhor não precisa se considerar minoria, o senhor é a minoria que representa a maioria ainda da população. Esse governo tem que trabalhar 4 anos para alcançar a maioria absoluta. Então você não representa a minoria não, nós representamos a maioria da população. Segundo, essa emenda é para fortalecer o legislativo. Então esse é o grande objetivo. E o senhor foi muito feliz na sua fala que hoje se muda-se de postura, que não precisa mais. O que a população tem que ter, e é a justificativa do meu voto, é que a população tem que ter conhecimento, é que o projeto, se for aprovado na sequência, nós estamos autorizando o Executivo a movimentar 50% da receita sem autorização aqui do Legislativo. Ah, mas veio muita suplementação aqui para casa e isso tomou tempo, isso não sei o que, não sei o que, não sei o que. 90% das suplementações que vieram para casa foi para fazer obra, foi para botar mais remédios nos postos, foi para aumentar o número de atendimento médico? Não, a maioria veio para pagar a folha de pagamento. Se for aprovado o projeto na sequência, nós estamos dando carta branca, um cheque em branco de 50% para o Executivo pagar folha de pagamento. É menos obra, é menos atendimento na saúde, é menos educação. Ah, mas ele não vai fazer. Bom, se ele vai fazer ou não, a decisão é dele, porque nós já... Aliás, eu vou ser contra também o projeto, obviamente. Mas se for autorizado, a Câmara dá autorização de 50%, ou seja, dos 290 milhões, a Câmara dá autorização de 145 milhões para o Executivo movimentar como bem entender dentro das rúbricas, e pode ir para a folha, tira da saúde, tira da educação, tira da infraestrutura. É isso que a população tem que ter conhecimento. Você pode ver o dinheiro das obras indo para as folhas. Então, a minoria que representa a maioria está dando o alerta. Meu voto é a da emenda, né? Sim. Meu voto é sim. Como vota o vereador Evaldo de Campos? Meu voto é não. Como vota o vereador Felipe Luiz Colasso? Eu voto tranquilamente pelo não, porque essa mudança aqui foi no tempo que eu era prefeito e senti na pele o sofrimento de emperrar as questões do Executivo por pequenas coisas e mudanças que têm que ser feitas. Então, naquela época eu também já fui contra e sofri na pele isso. E acredito que o próprio prefeito depois, Olávio, eu fui 5 meses, o Olávio sofreu os 4 anos. Eu acho que o prefeito Juarez não precisa sofrer com isso. Nós aqui temos que dar agilidade para o Executivo e não criar mais burocracia, que é o que mais existe nesse país. Então eu voto não. Vereador Gelson Bento. Com total confiança no Executivo, pelo bem melhor da nossa cidade, para evoluir rapidamente as questões em prol da nossa população, eu voto contra. Como vota o vereador Gilmar Negro Machado? Não. Como vota o vereador Gilson? Eu me abstenho, senhor. Como vota o vereador Jairo? Eu voto não. Como vota o vereador Lucas de Souza Esmeraldino? Não. Como vota o vereador Luiz Gonzaga dos Reis? Não. Como vota o vereador Marconi Joaquim? Não. Como vota o vereador Maurício da Silva? Como não temos o direito de atrapalhar a vida dos tubaronenses, eu voto não. Como vota o vereador Moisés Nunes? Não. Como vota o vereador Paulo Henrique Lúcio? Abstenho. Votos não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 votos não. Votos sim, 1. Votos de abstenção, 2. Então, fica rejeitada as emendas modificativas número 1 ao projeto de lei número 248/2017 e a número 2 ao projeto de lei número 248/2017. Fica rejeitada com 14 votos não, 2 abstenções e um voto sim. Favorável. 14 não, 2 abstenções e um voto favorável. Rejeitadas as emendas.
Agora coloco em discussão o projeto de lei número 248/2017. Em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Sou contrário, presidente. Fica aprovado o projeto de lei número 248/2017, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Tubarão para o exercício 2018 e outras providências, pelo voto favorável de 15 vereadores e um voto contrário do vereador Douglas. Não pediram nome, não. Como não há requerimento para apreciação em matéria de regime de urgência, encerra-se a ordem do dia e convoco os senhores vereadores para a sessão solene de menções honrosas na próxima quinta-feira, dia 14, e já convoco os senhores para a primeira sessão ordinária de 2018, será realizada na segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2018. Em nada mais havendo para ser tratado, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão e convido a todos para que acompanhemos de pé a execução do hino de Tubarão. Tubarão derramado. Tubarão, terra amada e bendita, hoje brilhas com grande fulgor. Essa terra onde a vida palpita é celeiro de paz e de amor. Tubarão, terra amada e bendita, hoje brilhas com grande fulgor. Essa terra onde a vida palpita é celeiro de paz e de amor. Abençoada cidade azul, idolatrada estrela do sul, o teu futuro será feliz, rincão sublime do meu país. Abençoada cidade azul, idolatrada estrela do sul, o teu futuro será feliz, rincão sublime do meu país. É a Copa do Brasil.